Você já parou para pensar em como as crianças e adolescentes da sua casa ou da sua igreja vão reagir quando enfrentarem a primeira grande perda da vida? Uma frustração profunda, uma oração que parece não ser respondida, um diagnóstico, um luto? Será que eles estarão preparados? Muitos pais cristãos, professores da escola bíblica dominical e líderes de jovens têm coração cheio de boas intenções, mas se sentem sem direção quando o assunto é ensinar às novas gerações uma visão bíblica do sofrimento. Como explicar para uma criança que Deus continua sendo bom mesmo quando ela está com dor? Como mostrar para um adolescente que o sofrimento não é o fim, mas um processo que Deus usa para nos amadurecer? Se você já se sentiu assim, querendo ajudar, mas sem saber por onde começar, fica comigo até o fim, porque esse vídeo foi feito para você. Vivemos numa cultura que evita o sofrimento a qualquer custo. Tudo gira em torno do prazer imediato, da leveza superficial, da ideia de que a vida precisa ser sempre confortável. Qualquer sinal de desconforto é tratado como falha, e não como parte do caminho. E o impacto disso nas novas gerações é alarmante. Adolescentes que desistem da fé ao menor sinal de dificuldade, crianças que pensam que orar é uma fórmula mágica que resolve tudo sem dor. A fé está sendo moldada mais pelo imediatismo da sociedade do que pela verdade da palavra. O que vemos são filhos espiritualmente frágeis, sem raízes profundas, vulneráveis às frustrações do mundo real. E grande parte disso acontece porque nós, como pais, mestres e líderes, deixamos de abordar a dor de forma intencional. Em vez de ensiná-los a enfrentar, temos ensinado a fugir. Em vez de preparar armaduras espirituais, oferecemos conforto momentâneo. É como colocar uma criança diante de uma tempestade, vestida apenas com uma frágil capa de papel. Mas existe um caminho diferente. A boa notícia é que a palavra de Deus nos dá recursos poderosos para formar uma geração que não desmorona diante do sofrimento, mas amadurece no meio dele. E tudo começa com a visão certa, uma cosmovisão bíblica do sofrimento. A Bíblia não mascara a dor, ela ilumina seu propósito. Romanos 5 nos revela que as tribulações produzem perseverança. Tiago capítulo 1 nos convida a ter alegria nas provações porque elas geram maturidade. E Jesus, o nosso maior exemplo, nos alerta: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o sofrimento faz parte da caminhada cristã, não como castigo, mas como meio de santificação. Quando olhamos para as histórias da Bíblia, encontramos vidas transformadas no vale da aflição. José foi traído, vendido, preso injustamente, mas nunca deixou de confiar. Jó perdeu tudo, enfrentou dores inimagináveis, mas manteve sua integridade. Daniel foi lançado na cova dos leões, e mesmo assim permaneceu fiel. O sofrimento, na vida desses homens, não foi sinal de abandono, e sim de propósito. Deus estava presente, moldando, guiando e glorificando seu nome por meio das provações. Ensinar isso a uma criança ou adolescente é dar a eles uma lente eterna. A dor não é o fim, é o início de algo maior que Deus está fazendo. E como tornar essa verdade acessível aos pequenos? A resposta está na simplicidade da prática. Comece pelas histórias. Compartilhe as narrativas bíblicas não apenas como contos de vitória, mas como relatos de processo. Mostre que José chorou, que Jó questionou, que Davi fugiu e teve medo, mas que todos eles mantiveram os olhos em Deus. Depois, traga essas verdades para a realidade da criança. Um brinquedo perdido, uma nota baixa, um amigo que se afastou. Tudo isso pode ser ponto de partida para conversar sobre como Deus está presente mesmo quando algo nos machuca. Crie diálogos com propósito. Pergunte o que ela sentiu, o que ela gostaria que Deus fizesse, o que ela pode aprender com aquilo. Assim, a teologia deixa de ser teoria e se torna experiência. Use analogias visuais e cotidianas. Diga que o ouro precisa passar pelo fogo para brilhar. Mostre que uma raiz cresce mais fundo quando falta chuva. Explique que o músculo só se fortalece quando enfrenta resistência. Essas imagens ficam na mente das crianças como janelas de compreensão. Elas ajudam a entender que a dor pode ter utilidade, que nem tudo que nos fere é destrutivo. Às vezes, é formativo. Além disso, inclua devocionais temáticos sobre provações na rotina familiar ou no grupo da igreja. Existem materiais excelentes com linguagem acessível, versículos ilustrados, perguntas simples e espaço para oração. Mas nada disso terá tanto impacto quanto o seu exemplo.
Crianças e adolescentes observam que os adultos fazem muito mais do que aquilo que dizem. Se você enfrenta sua própria dor com fé, oração e confiança, isso será um discipulado silencioso e eficaz. Quando você admite que está triste, mas escolhe confiar, você está ensinando sobre resiliência espiritual. Quando você ora mesmo sem entender os planos de Deus, você está mostrando como se permanece firme. Pais e líderes não precisam ser perfeitos, precisam ser verdadeiros e presentes. Os resultados desse tipo de ensino são profundos. Jovens que não desistem da fé nas primeiras decepções. Crianças que aprendem a orar com lágrimas nos olhos, mas sem perder a esperança. Famílias que passam por perdas com a Bíblia aberta, orando juntos e fortalecendo uns aos outros. Lembro-me de um jovem que, ao perder a mãe, disse: "Ela me ensinou que Deus é bom até quando a vida parece ruim." Essa maturidade espiritual não nasce espontaneamente. Ela é construída dia após dia, em conversas simples, em orações sinceras, em testemunhos vivos. É fruto de um discipulado contínuo e cheio de graça. Talvez agora você esteja se perguntando: mas por onde eu começo? A resposta é: comece do jeito que você pode, mas comece. Escolha uma história bíblica sobre sofrimento. Pode ser a de José, de Jó, de Paulo na prisão, e compartilhe com seu filho ou aluno ainda essa semana. Pergunte como ele se sentiria naquela situação. Converse sobre o que Deus estava fazendo por trás dos bastidores. Use situações do dia a dia para reforçar esses ensinos. Um atraso, um não inesperado, uma situação desconfortável, tudo pode virar oportunidade de ensino, quando temos intencionalidade espiritual. Outro passo fundamental é construir uma visão de mundo à luz das Escrituras. Ensine que o sofrimento existe porque o mundo está quebrado pelo pecado, e não porque Deus se esqueceu de nós. Use Gênesis capítulo 3 para explicar, de forma simples, como a desobediência afastou a humanidade de Deus e trouxe dor para o mundo. Diga algo como: "O mundo ficou doente depois que Adão e Eva escolheram desobedecer, e por isso sentimos tristeza e dor. Mas Deus prometeu cura, e essa cura está em Jesus." Essa explicação ajuda a criança a não culpar Deus pela dor, mas a correr para Ele como solução. E não podemos esquecer da esperança. Ensinar sobre sofrimento sem ensinar sobre a eternidade é como abrir uma ferida e não oferecer o remédio. Mostre que em Apocalipse capítulo 21 há uma promessa, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem luto, nem dor. Ajude a criança a imaginar esse lugar. Um mundo onde ninguém mais fica doente, onde o medo não existe, onde Deus enxuga cada lágrima com as próprias mãos. Essa é a esperança que sustenta a fé. Quando o sofrimento parece insuportável, é essa certeza do futuro que fortalece o presente. Inclua também o poder do louvor como ferramenta espiritual. Ensine canções que reforcem a fé em meio à dor. Hinos como "Sou Feliz com Jesus" ou músicas mais modernas que falam sobre confiar mesmo quando não entendemos são recursos preciosos. Cantar é uma forma de orar, de lembrar a alma de quem é Deus. Incentive a criança a louvar mesmo nos dias tristes. Faça do louvor um hábito familiar, uma prática constante. Quando ela crescer, essa música será uma âncora nas tempestades da vida. E, acima de tudo, não fuja da dor. Quando uma crise vier, seja uma doença, uma separação na família, um luto inesperado, esteja presente. Não tente encobrir o que está acontecendo. Esteja ao lado, ore junto, leia a Bíblia, fale de esperança. Diga com firmeza e ternura: Deus está conosco. Esses momentos são salas de aula espirituais, e pais e líderes que decidem entrar nelas ao lado das crianças deixam marcas eternas. O discipulado mais poderoso não acontece nos dias fáceis, mas nas noites difíceis, quando a luz da palavra brilha no meio da escuridão. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva agora no canal. Aqui a gente compartilha ferramentas e reflexões que fortalecem a fé da sua família com base firme na palavra. E se, nesse momento, você sente desejo de crescer ainda mais na fé, de aprofundar sua comunhão com Deus e se tornar alguém mais preparado para ensinar, liderar e servir, então presta muita atenção no que vou te dizer agora. Se você deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus e entender mais profundamente as verdades das Escrituras, eu tenho uma indicação que vai transformar sua jornada espiritual.
Clique agora no link que está na descrição e descubra como mergulhar ainda mais fundo nas riquezas insondáveis da Palavra de Deus. Não perca essa oportunidade. E antes de encerrar, quero que você imagine seus filhos, seus alunos, os jovens da sua igreja, enfrentando os ventos da vida com fé firme, coração confiante e esperança viva. Porque alguém, você, decidiu ensiná-los a enxergar a dor com os olhos da eternidade. E essa decisão pode mudar toda uma geração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.